Mas é isso, Maia. Valeu, cara. Um abraço, boa aula aí. Tchau, pessoal. Valeu. E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Tranquilo? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Daniel Mega. Pelo que eu estava vendo ali, vocês, a maioria são do Instituto? Tem alguém que não é lá do IFC? Estou olhando ali um E, 3E. Alguém não é? Todo mundo é aluno lá do IFE? Já foi, mas não é mais. Por que vocês não falam no microfone, tem que falar no chat ali, daí eu não consigo ver às vezes. Mas enfim, é melhor que falem pelo chat do que não falem. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Eu sou professor lá no Instituto, então alguns de vocês podem ter sido, não, acho que ninguém foi meu aluno aqui, mas que legal que estão aqui. Você foi? Quem que é a Bruna? De que turma, Bruna? Não sei se meu microfone tá muito bom, Tá mas bom? eu entrei em 2014, aí eu tive física no primeiro ano contigo. Ah, então tu fosse Faz meu aluno bastante lá tempo. em Aham. 2014. Que legal. Então aqui estou de volta. Então vamos lá. Hoje eu tinha preparado para vocês uma aulinha sobre aquela primeira parte de calorimetria, né? Que vai falar de calor e temperatura de física de hoje. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo enxergar ali a minha tela ou não. Pronto, aí está. Enxergam agora. Então, só a Bruna foi minha aluna. O pessoal ali, vocês que são do primeiro ano aí, segundo ano, estão no cursinho aí para fazer o Enem para testar, qual é que é? O Cauã e a Juliana. Aham. Então tá. Bom, que legal. Então, o que que vocês precisam aí para passar no Enem, né? A gente fez um levantamento de algumas questões de física, né? O pessoal tinha feito e a gente está assunto de questões que cai bastante, né? Então, calor e temperatura sempre é um assunto que cai bastante nas provas, tanto de vestibular como prova do Enem. E são conceitos que a gente traz da nossa vida, da nossa vivência, né? São conceitos do nosso cotidiano e que às vezes a gente entende esses conceitos de maneira errada, né? O Cauã, que está no primeiro ano ali, não viu ainda calor e temperatura, pelo menos no primeiro ano. Vocês que já fizeram aí o segundo ano, isso daqui é matéria de segundo ano, né? A Juliana lá, tá vendo o que o que em física agora, Juliana? Ondas, mas já passou por calor e temperatura, termodinâmica, enfim. Então, tu vai responder tudo que eu perguntar, Juliana, já que tá afiado. Então, primeira coisa que eu tenho para falar é justamente isso, né? Tanto o conceito de calor como de temperatura são conceitos que a gente usa no nosso dia a dia, no entanto, na maioria das vezes a gente usa eles de maneira equivocada, né? E o que eu vou tentar na aula de hoje é explicar esses dois conceitos de calor e temperatura de uma maneira mais científica, vamos dizer assim, que é justamente o que a gente precisa para passar no Enem, para fazer as provas de vestibular, de Enem, enfim, tá? Então, se a gente entender um pouquinho melhor os conceitos de calor e temperatura, não como a gente acha que é, né, e que traz da nossa vida e da vivência que a gente tem, mas como a ciência nos diz que eles são, a gente vai obter sucesso um pouquinho. Então, olha só, esse primeiro slide aqui foi uma busca que eu fiz pela palavra calor no Google. E olha só as imagens que eles retornam. Então, eu pergunto para vocês, quando a gente fala em calor, o que vocês pensam? Primeira coisa, calor, sol. Por que sol, Bruna? Porque é o sol que aquece a terra. Tá muito quente. Isso, sol aquece a terra, calor, beleza. Isso. Que mais pensam em calor aí, quando a gente fala calor? Olha o que que o Google retornou ali, um cara sentindo muito calor, né? Olha ali, um cara sentindo calor, termômetro lá marcando temperaturas altíssimas, né?
sol, praia, enfim. Mas daí eu começo a perguntar para vocês, e vocês vão me respondendo aí, se puderem abrir o microfone. Existe calor quando eu mostro essa imagem para vocês aqui? Sim. Por que existe calor? Por causa do fogo? Tem uma chama ali, tem fogo, tem calor. Beleza, alguém discorda da Bruna? Tá todo mundo tímido. Só a Bruna, que já me conhecia, que tá respondendo. Então vamos lá. E nessa imagem aí, existe calor? Sim. Aonde que existe calor, Bruna? Essa imagem remete a frio e frio é falta de calor. Frio é falta de calor. Vamos lá, então. Falta de energia. Não sei os termos direito para falar. E nessa outra imagem aí? Então é isso que a gente vai fazer. Vamos tentar usar os termos direitinho, né? E nessa outra imagem, existe calor? Eu tenho uma massa de água vermelha e uma massa de água azul ali se misturando. Tem calor aí? Sim. Sim? Só eu que respondo, né? Sim? Por causa da convecção. O outro pessoal aí, a Isadora, o Cauã, a Sabrina, falem para mim. A Bruna já deu uma pista ali por causa da convecção, né? Das correntes de convecção. Vamos falar também um pouquinho mais para frente. Mas exatamente isso. Então, todas essas imagens aí que eu mostrei para vocês, a gente tem calor envolvido, né? Inclusive essa aqui, que a gente tem uma imagem de um termômetro lá que marca uma temperatura ambiente de 10 graus Celsius, a gente geralmente iria falar e associar essa imagem a frio, né? Mas a gente vai tentar entender o que é frio, o que é calor, por que a gente não deve falar quando pensa em física em quente, frio, né? Porque esses são conceitos um tanto relativos, né? Que a gente deve tomar cuidado, tá? Então, olha só, nessas 3 imagens que eu mostrei, existia calor. Esse daqui que eu mostro para vocês, estão vendo na tela aí, é o seu Jajá. O seu Jajá é um senhorzinho que é fictício, tá? Antes que me processem, que gosta de passear ali pela praça, ó. Ele tá lá, geralmente na rua coberta, fazendo fofoca, porque ele é aposentado, não tem muito o que fazer. Se eu medir a temperatura corporal do seu Jajá, qual seria a temperatura dele? Digam para mim. Pelo menos a Bruna, né? Tá bom, eu falo. 37 graus Celsius. 36,5, 37, né? 37 um não é pouco febre? Beleza. Claro, se essa pessoa estiver doente, cometida de uma enfermidade ou com alguma doença que descompense a temperatura corporal desse cara, ele ia estar marcando uma temperatura diferente. Mas se a gente enfiar embaixo do braço desse cara um termômetro, a gente vai ver 36,5, 37 ali, que é a temperatura natural do corpo humano, né? Mas o seu Jajá, ele gosta de viajar, olha só que bonitão esse Ray-Ban dele aí, ó. Ele gosta de viajar e no verão ele vai para a praia. E na praia, se eu medir a temperatura corporal dele, qual seria a temperatura? Maior que 37? 36? Menor? E aí? Acho que é a mesma. Seria a mesma temperatura, né? Vamos enfiar o termômetro nele ali, ó, 36,5. Claro, a temperatura corporal é geralmente a mesma, mas a gente tem uma pequena variação, né? Às vezes superficialmente na pele ali, se eu pego muito sol, a temperatura da superfície da minha pele ali vai aumentar, né? Mas a temperatura corporal se mantém constante. A gente é um tipo de animal que mantém a temperatura constante, né? Se vocês pegarem os répteis, eles precisam tomar sol porque eles não conseguem manter a temperatura constante. Lembram? Então, olha aí, pode aparecer no Enem, que é uma prova interdisciplinar, alguma coisa com biologia, né? Nota que pode aparecer um conceito aí de física, temperatura, calor, com esses conceitos de biologia também. Bom, o seu Jajá foi visitar os seus parentes ali, ó, lá na neve, na Europa. E se eu enfiar um termômetro no seu Jajá, qual é a temperatura do corpo dele ali, mesmo com essa roupinha um tanto inadequada para o frio?
Menos que 36, talvez? Ele vai seguir mantendo a temperatura, né? Claro, isso se ele estiver saudável e bem alimentado. Mas ele é um cara que cuida da saúde, né? Só que os aposentados são curiosos, olha só. Ele estava passando por um incêndio ali, ó, e ele tá pertinho do carro. A temperatura corporal do seu Jajá vai para quanto daí? Maior, menor? O que acha? A mesma? Ou um pouco maior? Mesma, né? Claro, se eu me aproximar muito de um carro em chamas, né, com uma temperatura altíssima, eu vou aquecendo meu corpo, mas a temperatura corporal vai se mantendo mais ou menos constante ali, com pequenas variações, né? Então, olha só, o que eu queria discutir com vocês era justamente essa ideia de temperatura e calor. Vamos tentar entender primeiro o conceito de calor. Vocês já devem ter visto isso daqui em algum momento ou não? Já viram esse simulador aqui? Não? Eu não. Podem responder no chat. Então, olha só, esse simulador tem o seguinte: a gente tem um bloquinho de ferro aqui, tem um bloquinho aqui que é um tijolo, tá? E aqui a gente tem chamas para aquecer as coisas. A gente pode aquecer ou resfriar com uma chama ou com uma quantidade de gelo. Aqui eu tenho água, tá? E aqui eu tenho óleo. Por enquanto a gente vai usar esses termômetros aqui, ó. Esses termômetros aqui, eles, se eu encosto no corpo ali, ele indica qual é a temperatura desse corpo, né? Então, se eu pegar o ferro aqui, ó, e botar ele em contato com uma chama, o que vai acontecer com a temperatura dele? Nada. Vai subir. Vamos ver. Vai subir. Nota que ele está recebendo uns pacotinhos de energia ali, né? Da chama, tá vendo? Ele está recebendo uns pacotinhos de energia, ó. E a temperatura dele vai subindo. Vocês conseguem enxergar isso? Conseguem enxergar? Tá subindo a temperatura ali. Tá subindo, né? Vai chegar num momento em que essa temperatura não vai mais subir? Ou ela vai subir indefinidamente? O que vocês acham? Tem o limite de mudança de fase. Mas vamos dizer que eu não mude de fase, né? Que eu siga sempre com esse ferro sólido aí. Não, acho que sim. Vai ter um limite de temperatura ou vai subir para sempre? Acho que vai subir. Se não tem nenhum limite. Olha só, pensa comigo, Bruna. Esses pacotinhos de energia que o ferro recebe fazem com que aumente a sua temperatura, né? Mas nota que ele está perdendo energia para o ambiente também, tá vendo? Então, quando eu chegar num momento em que a taxa de energia que eu recebo é igual à taxa de energia que eu emito para o ambiente, a temperatura não sobe nem desce, concorda? Se eu estou recebendo um pacotinho de energia e estou emitindo um pacotinho de energia, não vai subir nem descer. Claro, a gente tem mudanças de fase ali que são outros 500, né? Mas se eu estou emitindo energia na mesma quantidade que eu recebo, essa temperatura fica constante. Vamos pegar agora esse bloquinho, esse tijolo aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês. Está um pouco lento a minha simulação aqui, porque tem muita informação. Então, pode demorar um pouquinho, tá? Vamos pegar esse outro termômetro aqui, ó. E encostar ali. No bloco, que é um tijolo, né? Então, o que vocês podem me dizer da temperatura do tijolo e do ferro? Bom, o ferro está a uma temperatura muito mais alta que o tijolo, né? Se eu encostar esses dois corpos, o que vai acontecer? Olha o que está acontecendo ali com o termômetro do tijolo e com o termômetro do ferro. Ó. O termômetro do tijolo, que estava marcando uma temperatura menor, começa a subir, né? E o termômetro do ferro, que estava marcando uma temperatura maior, começa a marcar uma temperatura cada vez menor. E eu tenho pacotinhos de energia passando do ferro para o tijolo, né? Passando do ferro para o tijolo.
Vamos ver o que vai acontecer depois de um determinado tempo que eu encostei esses dois corpos que estavam a temperaturas diferentes. Tá? O que será que vai acontecer? O que vocês acham que vai acontecer? Eu peguei o ferro, um bloco de ferro e um tijolo. O tijolo estava com uma temperatura menor, o ferro com uma temperatura maior, encostei eles dois. A gente pode notar na simulação que vai passando energia, né, do ferro para o tijolo. E que aquele corpo que tinha uma temperatura maior vai baixando sua temperatura e o que tem uma temperatura menor vai aumentando a sua temperatura, né? Vocês acham que vai acontecer o quê depois que a gente deixar um certo tempo aí? Eles vão entrar em equilíbrio térmico. Eles vão entrar no que a gente chama de equilíbrio térmico, né? O equilíbrio térmico é justamente o momento em que ambos os corpos têm a mesma temperatura, certo? Um corpo de temperatura mais baixa em contato com um corpo de temperatura mais alta, eles vão trocando o que a gente chama de calor, e a gente já vai definir calor, vão trocando calor até que os dois fiquem na mesma temperatura e atinjam o que a gente chama de equilíbrio térmico, tá? E essa troca de energia aí, esses pacotinhos de energia que vão de um corpo para o outro, devido exclusivamente à diferença de temperatura, é o que a gente chama de calor. Vamos passar adiante para ver? Olha só. Tu já sabias essa definição de calor, Bruna? Já. E algum outro colega aí sabia já a definição de calor? O Cauã, que está no primeiro ano, já tinha visto? A Isadora, não, como é que é? Yandara, já sabia? Já, é Yandora. Yandora. Isso. E a Nayara, já sabia a definição de calor? A Nayara tá dormindo. E a Sabrina? Não. E a Juliana também não sabia. Ou a Juliana tinha que saber, porque ela estava fazendo o segundo ano, né? Então, calor é simples, tá? É uma energia em trânsito que passa exclusivamente quando eu tenho diferença de temperaturas. Então, um corpo não pode ter calor. Então, quando a gente fala eu estou com calor, a gente fala errado, né? O correto não é falar eu estou com calor. Depois a gente vai ver qual é a maneira exata de falar isso. Então, bom, agora eu já pergunto para vocês. Se é incorreto falar eu estou com calor, quando eu estou na praia, por exemplo, qual que é a maneira correta de falar? Cientificamente. Estou absorvendo calor excessivamente. Estou absorvendo calor. Mas vamos pegar aquele exemplo do seu Jajá, Bruna, em que a temperatura dele é 36 graus Celsius e ele está na praia a 33 graus ambiente. 33 graus na praia é um clima em que a gente fala que sente calor, né? Eu estou absorvendo calor? Não, não. Não, né? Porque o calor ambiente é menor ainda do que o meu, né? Do que a minha, a temperatura ambiente é menor do que a minha, né? Então, o calor sempre passa de maneira espontânea, né? De um corpo que tem maior temperatura para um corpo que tem menor temperatura, que tem nesse slide aqui, né? Eu pego dois corpos que têm temperaturas diferentes e eu vou notar que existe transferência de calor, transferência de energia em forma de calor, já que calor é uma forma de energia em trânsito, então não posso ter calor contido num corpo, né? Eu vou notar que existe uma transferência de calor de um corpo que tem maior temperatura para um corpo que tem menor temperatura, né? O que vai acontecer com o corpo que tem maior temperatura? Vai baixar, e do que tem menor temperatura vai subir, era o que a gente tinha falado ali, né? Quando esses dois corpos entram em equilíbrio térmico, em que eles têm a mesma temperatura, não existe mais calor, né? Então, o calor só existe por uma coisa exclusiva. Que coisa é essa? Diferença de temperaturas. Beleza. Então, quando as temperaturas ficam iguais, esses corpos param de trocar calor, não existe mais calor, e eles entram num estado que a gente chama de equilíbrio térmico. Beleza. Até aí tranquilo. Mas a pergunta que eu fiz
e que a Bruna respondeu de uma determinada maneira que não foi a mais correta, é: se está errado dizer eu estou com calor, como que eu falaria quando eu tenho essa sensação de calor? Qual seria a maneira mais certa de falar? Ninguém se arrisca? Nem a Juliana? Então vamos adiante. E a gente já fala sobre isso. Lembra que o senhor já estava lá na praça, a uma temperatura de 22 graus, mais ou menos, que é a temperatura média aqui em Concórdia, mas ele também foi para uma temperatura de 33 graus Celsius e passou perto de um incêndio onde a gente tem lá 800 graus Celsius, pode chegar um incêndio nessa temperatura, muito nas proximidades desse carro aí. E ele também viajou para um lugar onde a temperatura ambiente é 4 graus Celsius. Tá lá o seu Jajá, olha só, protegido do Covid com a máscara. Vamos ver se eu pego uma caneta aqui, ó, e a gente vai tentar entender como que a gente fala da maneira correta. O seu Jajá aqui tem mais ou menos 30, e o que dizia no termômetro lá? 36,5, né? Isso? Graus Celsius. Bom, tá preto ali, mas eu botei ali 36,5 graus Celsius. Nessa situação, onde ele está na praia, se o calor passa do corpo que tem maior temperatura para o corpo que tem menor temperatura, nesse caso aqui, o calor vai da onde para onde? Para onde? Do ambiente para a pessoa ou da pessoa para o ambiente? Da pessoa para o ambiente. Da pessoa para o ambiente. Ele perde calor, né? Correto? Sim. Aqui na praça, do ambiente para a pessoa ou da pessoa para o ambiente? Da pessoa para o ambiente. Também, né? Ele perde calor. E aqui? Na neve? Também da pessoa para o ambiente. Também da pessoa para o ambiente. Né? Nesses três casos, eu estou perdendo calor. Né? Só que qual que é a diferença? É a diferença de temperatura. Qual que é a diferença de temperatura nesse caso? De 33 graus ambiente para 36,5. Eu tenho uma diferença de temperatura de 3,5, é isso? Na matemática antiga, né? Isso? Isso. Isso. E qual que é a diferença de temperatura aqui nesse caso? 32,5. 32,5? Olha só, que baita diferença de temperatura. 32,5. Então vocês concordam que eu vou perder muito mais calor aqui do que aqui, nesse ambiente? Então essa sensação de perder pouco calor, que é a sensação que eu tenho de estar sentindo calor. Na praia, por exemplo. Né? Porque o nosso corpo ele precisa perder calor para que a gente tenha uma sensação agradável. Então, se eu perder calor numa taxa muito grande, eu sinto frio. E se eu perder calor numa taxa muito pequena, é o que eu digo que eu estou sentindo calor. Nessa situação aqui do incêndio é diferente, né? É diferente. Se eu estiver muito próximo, eu sinto aquele calor da chama. E aí o calor passa do ambiente, né? Ou desse carro pegando fogo para o meu corpo. E eu tenho que me proteger com uma roupa muito bem, que isola muito bem o calor, né? Então, por exemplo, os bombeiros, quando vão no incêndio, eles usam uma roupa muito isolante, né? Para proteger a entrada de calor. Mas o que a gente faz quando está aqui num ambiente que está muito frio, né? 4 graus Celsius. A gente se bota um monte de roupa, né? Por quê? Justamente para isolar e para eu perder pouco calor, né? Porque o calor que sai do meu corpo, ele às vezes pode até refletir na roupa que eu estou usando, ou por uma outra forma de isolamento, eu vou impedir que tenha essa perda de calor. Agora, quando eu estou na praia, eu tiro toda a roupa. Por quê? Porque eu preciso perder calor, né? Para me sentir mais agradável, para me sentir mais tranquilo, com uma sensação térmica mais agradável. Então, calor. O que é calor? É a transferência de energia térmica
entre dois corpos que possuem temperaturas diferentes. Se não existe temperatura diferente, eu digo que eu tenho equilíbrio térmico, né? E o equilíbrio térmico é um momento em que os dois corpos que estão à mesma temperatura, não existe calor entre eles, né? Então, a diferença de temperatura entre diferentes corpos gera um fluxo de energia térmica que a gente chama de calor, tá? E cai muita questão sobre calor e temperatura em provas de vestibular e de Enem também. Por que é perigoso a gente falar de temperatura sem entender o que é temperatura? Olha só, eu tenho uma xícara de café ali. Vocês podem dizer que o café está quente? Sim ou não? Diz para mim. Sim. O café está quente, Bruna? Um café a 80 graus, mais ou menos, né? Claro, se eu tomar esse café sem cuidado, eu vou queimar a língua, né? Porque o meu corpo ali está uma temperatura de 36 graus Celsius, mais ou menos. E olhando para essa taça de café, eu digo que ela está quente. Só que a gente vai ter que abolir essa palavra quente e frio para entender calor e temperatura. Porque o quente e o frio é muito relativo. Ali, na imagem da direita, eu tenho cobre líquido. É o ponto de fusão do cobre, ele é 1085 graus. Então eles estão jogando cobre dentro de um coco ali, tá vendo? Aí tu vai me dizer que o café tá quente ou tá frio comparado com o cobre? Tá frio. Tá frio. Então nota que quente e frio são palavras que a gente não tem um parâmetro adequado para entender o que são, né? Eu posso falar alta temperatura ou baixa temperatura. O café tem uma alta temperatura se comparado ao meu corpo? Sim, mas ele tem uma temperatura baixíssima se comparado ao ponto de fusão do cobre, né? Então entendem que quente e frio é muito relativo. Idosos, por exemplo, sentem muito mais frio do que pessoas mais jovens, né? É comum, por exemplo, que uma pessoa que mora na Bahia chegue aqui num verão onde a gente tem 18, 19 graus e sinta muito frio, né? Porque ele está acostumado com temperaturas muito mais altas. Então, o nosso corpo é um péssimo medidor de temperatura, né? E é muito relativo dizer o que é quente, o que é frio. Às vezes, numa sala, a gente tem 2, 3 colegas, 2 estão com muito frio e outro está com muito calor, não é verdade? E brigam até pela temperatura do ar-condicionado. Então, quente e frio, a gente tem que abolir da do nosso palavreado para entender essas questões, tá? Olha só que imagem legal que eu trago para vocês. Na imagem o copo da direita ali tá com água a uma temperatura mais baixa, ó, uma temperatura mais baixa. Enquanto que o copo da esquerda aqui, ó, esse aqui, tá com água a uma temperatura mais alta. E esse experimento é bem legal. A gente pinga uma gotinha de corante nos dois copos e olha a diferença do comportamento desse corante. Me expliquem o que está acontecendo aí, se vocês puderem. Vamos conversar. O que vocês acham que está acontecendo nessa situação aí? Se não querem falar, pode digitar ali que eu vou lendo. Eu tenho água uma temperatura baixa na direita e uma temperatura alta na esquerda. O que está acontecendo aí? Me digam, por favor. Nada? Olha, não sei exatamente, mas Como? talvez seja alguma coisa relacionada com a troca de calor, aí o corante fica mais frio e ele é mais denso que a água e desce? Não sei. Pode ser, mas é mais simples do que isso. Vamos visualizar o que está acontecendo. Por que um corante se espalha mais do que o outro? Tá vendo? Olha a água quente aqui, ó. Não está espalhando muito mais rápido do que o outro? Sim. Certo? Vocês já tomaram Nescau, né? É mais fácil misturar o Nescau no leite gelado ou no leite quente?
Do leite quente. Por quê? Essa é a questão. Essa é a questão. E agora vocês não vão mais esquecer o que significa temperatura. Olha só. Vamos pegar aqui, ó. Aqui eu tenho uma determinada substância, né? Eu posso pegar água, por exemplo. E aqui eu tenho as moléculas da água, né? E eu posso verificar o termômetro ali em graus Celsius. Vamos botar em graus Celsius, que é uma temperatura conhecida, né? A água sólida, ela tem uma estrutura molecular, né? Em que essas moléculas vibram, mas elas não saem do lugar, né? Concorda comigo, Lili? Se eu pegar essa molécula aqui, ó, estão vendo meu mouse aí? Então, né? Se eu pegar essa molécula daqui, eu posso encontrar ela na água sólida, né? Numa pedra de gelo. Depois de um determinado tempo, essa molécula saiu daqui e foi lá para baixo? Não, né? Eu tenho uma estrutura molecular que se mantém. E quando eu começo a aquecer essa quantidade de água, o que acontece com essas moléculas? Nota que elas começam a vibrar mais, tá vendo? E quando ela chega a uma temperatura de 65 graus, né, 64, eu já tenho um estado líquido da água, ela mudou de estado. Nota que essas moléculas têm uma vibração muito maior do que antes, né? E se eu seguir aquecendo, o que vai acontecer? Vai evaporar a água, não vai? Olha o que acontece com a vibração molecular. Elas ganham muita energia, né? Essas moléculas ganham muita energia, eu tenho uma vibração muito alta, né? Então, olha só, estado sólido, vibração baixa, né? Estado líquido, um tanto mais de vibração molecular. Estado gasoso, muito mais vibração molecular. O que muda com essa vibração molecular? A temperatura de cada um desses estados, né? Então, quando a gente fala em temperatura, o que a gente está falando, na verdade, é na medida da agitação das moléculas de um corpo. Então, o que é a temperatura? Temperatura é uma grandeza física. O que é uma grandeza física? Estou perguntando para vocês agora. Esqueçam calor e temperatura. O que é uma grandeza física? Vocês saberiam me dizer? Saberiam me dizer ou não? Isso é importante também nas provas de vestibular e do Enem, enfim. Uma grandeza física é alguma coisa que eu consigo medir, né? Lembram? Velocidade é uma grandeza física, comprimento é uma grandeza física, corrente elétrica é uma grandeza física. Toda grandeza física tem a sua unidade de medida também, lembra? E a temperatura nada mais é do que uma grandeza física que está associada ao grau de agitação das moléculas daquele corpo. Então, se eu tenho moléculas muito agitadas, a temperatura desse corpo é maior. Se eu tenho moléculas pouco agitadas, a temperatura é menor. Então, vamos passar aqui, ó, para vocês darem uma olhada. Olha ali. Nesse caso aqui, eu tenho um corpo com uma agitação molecular. O termômetro marca uma temperatura mais baixa aqui, mais ou menos 5 graus Celsius. Uma agitação molecular maior, eu tenho uma temperatura maior, e até o distanciamento dessas moléculas é maior, porque eles vibram mais, né? Ele dilatou. E quando eu tenho uma vibração maior ainda, eu tenho uma temperatura cada vez maior. Então, o que é a temperatura? É uma grandeza que está associada ao quanto de agitação molecular tem nesse corpo ou nessa substância. Mas como é que o calor flui de um corpo para o outro? Existem, então, 3 processos. Um deles a Bruna já falou, que era a convecção, né? Eu vou falar bem rapidão para vocês aqui, para a gente depois fazer umas questões. Olha só, o primeiro é a condução. Se eu pegar uma barra de ferro e botar ela na chama, uma ponta dela na chama e segurar ela na outra ponta, uma barra de 1 metro, por exemplo, eu me queimo de maneira instantânea ou demora um tempo? Me responda. Demora um tempo. Demora um tempo, né? Justamente para o calor ser conduzido lá da chama, né? Da ponta da barra até onde eu estou pegando. E esse processo de transmissão de calor se chama de condução, né?
Essas primeiras moléculas encostadas no fogo aqui recebem energia, elas vibram mais, passam essa vibração para a molécula do lado, para do lado, para do lado, e é tipo uma reação em cadeia, né? Então esse calor vai demorar um tempo para chegar lá nas últimas moléculas. E esse processo de transmissão de calor sempre acontece nos sólidos, né? Porque nos líquidos e gases, nos fluidos, né, em geral, eu teria uma movimentação de molécula, eu teria uma molécula saindo do lugar e indo para o outro, o que não acontece na condução. Olha só que legal essa imagem de convecção aqui, ó. Essa daqui é uma imagem que representa a convecção, né? Eu tenho um fluido quente embaixo e um fluido frio em cima, né? O fluido quente é menos denso, sobe, enquanto que o fluido que está em cima, né, é mais denso, ele desce. Eu tenho ali o que a gente chama de correntes de convecção. Olha só que legal esse experimento que eu quero mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se a gente consegue dar uma olhada aqui. Opa, esse aqui. Vocês conseguem enxergar o que ele está fazendo ali? Ele colocou, eu tenho um tubo quadrado ali, né? E ele colocou uma porção de corante ali em cima do tubo, né? E agora no laboratório ele vai medir a temperatura, né? Medir a temperatura do líquido ali com corante, 22 graus Celsius, 22,9, marca ali, né? E agora ele vai botar fogo nessa lamparina e aquecer a porção de água que está bem ali na ponta desse tubo quadrado. Vamos verificar o que acontece com a água, olha só. Vamos verificar o que acontece com a água. Notem que ela está se movimentando aqui nesse corante, né? Essa água aquecida aqui sobe, a água que estava lá em cima resfriada desce, e acontece o que a gente chama de correntes de convecção, né? O fluido frio vai descendo, o fluido aquecido vai subindo, e eu vou trocando calor justamente por causa dessa movimentação desses fluidos, né? Isso é o que a gente chama de convecção, tá? E ela é um processo de transferência de calor que acontece nos fluidos. Olha esse outro experimento que legal aqui. Ele tem água líquida, né? Água líquida um tanto aquecida ali embaixo, e água a temperatura ambiente, essa água transparente. Olha só que legal. Ele bota então uma garrafinha em cima da outra e abre ali para que eu consiga ter contato entre essas duas massas de água. Olha o que está acontecendo agora, que legal. Notem que a água aquecida, né? A água quente, ela sobe para o recipiente de cima ali, justamente porque ela tem uma densidade menor e vai transferindo calor, né? Por causa dessa movimentação de líquido, né? Depois de um certo tempo, esse líquido todo vai estar em equilíbrio térmico, né? A gente pode ver direitinho com esses experimentos aí as correntes de convecção. E o último processo é o que a gente chama de radiação ou irradiação, né? Todo corpo com uma temperatura muito alta, ele emite muita radiação. Na verdade, todo corpo emite radiação, e quanto maior a sua temperatura, maior radiação ele vai emitir, né? Então, esse processo de transferência de calor aqui, ele acontece até mesmo no vácuo, né? Eu não preciso de um meio material para isso acontecer. Então, ondas eletromagnéticas saem do corpo muito aquecido e quando incidem no corpo, num outro corpo, eles vão aquecer o outro corpo. É o que acontece, por exemplo, quando a radiação do Sol incide na superfície terrestre e faz com que a Terra aqueça. Bom, aqui a gente tem uma figura onde todos os processos de transmissão de calor acontecem. Olha só, uma panela em cima de uma resistência elétrica aqui, ó. Então essa resistência elétrica está com uma temperatura muito alta, ela emite muita radiação, né? Dentro da água eu tenho correntes de convecção, então eu tenho um fluido aquecido aqui embaixo que sobe, um fluido resfriado lá em cima que desce, eu tenho trocas de calor por convecção,
E no cabo da panela aqui, né, eu tenho essa massa de água aquecida, por condução, esse cabo vai aquecendo. Então, tem os 3 processos de transferência de calor aí. Notem que a radiação acontece em todos eles, né? A água também irradia calor, mas eu tenho mais evidente a convecção na água. Um cabo aquecido também irradia calor, por exemplo, né? Mas é mais evidente a condução. Vamos dar uma olhada aqui. O que acontece no Enem, né? Já que a gente está indo para o fim da aula, vamos fazer algumas questões. E daí eu quero que vocês vão respondendo aqui no chat para mim, pode ser? Ou Só falando... uma pergunta. Ali, Bruno. Qual que era a explicação para aquele corante que você falou que era mais simples? Qual corante? O corante verde que você perguntou o que acontecia. Aí eu O falei corante e você verde? falou que era mais, O corante simples. verde é o seguinte, olha só. Se eu tenho uma água a uma temperatura maior, ele não tem uma agitação térmica maior? Sim. Então, as moléculas estão mais agitadas ali. Quando eu boto um corante e as moléculas estão muito agitadas, ele mistura de uma maneira mais fácil, né? Se eu tenho uma água muito gelada, essas moléculas estão mais quietinhas, mais paradinhas, porque a temperatura é menor, né? E aquele corante vai ficar... vai se misturar de uma maneira muito mais lenta, né? Porque a agitação molecular ali dentro é muito pequena. Imagina que se eu tivesse água fervendo, eu não consigo ver até as bolhas de água ali, né? Uma agitação, eu consigo ver, é evidente a agitação térmica da água fervendo, né? Se eu boto um corante, aquele corante se espalha por todo o recipiente muito mais rápido. Entendeu, Bruno? Entendi, obrigada. Olha só, vamos ler essa questão juntos aqui, ó. O Enem de 2016. Nos dias frios, é comum ouvir expressões como essa roupa é quentinha, ou então, fecha a janela para o frio não entrar, né? As expressões do senso comum que a gente utiliza, como eu falei lá no início da aula, né? Elas ficam em desacordo com conceitos de calor e temperatura da termodinâmica, tá? A roupa não é quentinha, e muito menos o frio entra pela janela, né? A gente viu que a única coisa que existe é calor, que passa de um corpo quente ou de um ambiente quente para um ambiente mais frio, né? Devido à diferença de temperatura. Opa, quente e frio. Eu falei quente e frio, mas vocês entenderam. Temperatura menor para temperatura maior. A utilização das expressões roupa quentinha e para o frio não entrar é inadequada, pois... O que vocês acham aí? Deem uma olhada e me respondam. Letra A. A roupa absorve a temperatura do corpo da pessoa e o frio não entra pela janela? O calor é que sai por ela? Letra B. A roupa não fornece calor por ser um isolante térmico e o frio não entra pela janela, pois é a temperatura da sala que sai por ela. Letra C. A roupa não é uma fonte de temperatura e o frio não entra pela janela, pois o calor está contido na sala, logo, o calor é que sai por ela. Letra D. O calor não está contido num corpo, sendo uma forma de energia em trânsito de um corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura. E letra E. O calor está contido no corpo da pessoa e não na roupa, sendo uma forma de temperatura em trânsito de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Qual é a certa aí? Digam para mim. Pode digitar, pode falar. Se não souber, pode entrar em desespero. Calma, calma. Letra E? Leiam com calma. Nessas questões de calor e temperatura, a gente tem que pegar palavras-chave e já ir eliminando algumas coisas, né? Por exemplo, vou dar uma dica para vocês. O calor pode estar contido num corpo, numa pessoa, num objeto? A gente definiu o calor como uma energia em trânsito, não era?
Então, uma pessoa não pode ter calor, um corpo não pode ter calor, né? Então, a letra E, que a Juliana falou ali, não é correta, Juliana, porque olha só, ele diz assim, o calor está contido no corpo da pessoa. Já está errado aí, né? O calor não fica dentro da pessoa. O calor é uma forma de energia que está em trânsito entre dois corpos, né? Então, letra E, certamente não é. Vamos ver. Alguém mais tem alguma... A Iandora. Acertei agora? Acertou. Ótimo. Letra D, vamos ver. O calor não está contido num corpo. Beleza. Sendo uma forma de energia em trânsito de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Poxa, certíssimo, né? Certíssimo. É isso que a gente esperava como uma definição de calor. Vamos ver por que os outros estão errados. Olha só. A roupa absorve temperatura. Pode absorver temperatura? Sim ou não? Eu posso absorver calor, né? Mas temperatura não anda de um lado para o outro. Eu não posso perder temperatura ou ganhar temperatura. Por isso que é interessante a gente entender o conceito de temperatura, tá? Então, quando se fala em ganhar temperatura, em perder temperatura, isso tá errado, tá? Então, aqui a gente já descartaria. Vamos ver a letra B. Roupa não fornece calor por ser um isolante térmico. Beleza. E o frio não entra pela janela, pois é a temperatura da sala que sai por ela. Não, né? A gente troca calor, mas a gente não troca temperatura. Lembra que a temperatura é uma grandeza física que está relacionada ao quanto essas moléculas estão agitadas, né? Letra C, por que está errada? Vamos ver. Roupa não é uma fonte de temperatura. Já está meio estranho, né? E o frio não pode entrar pela janela, pois o calor está contido na sala. Ó, de novo, tá vendo? O calor contido na sala. Eu não posso ter calor num corpo, né? O calor não pode estar dentro de uma sala, dentro de um corpo, né? Então, estava errado também. A letra D seria a resposta correta. Letra D. Beleza? Ficou alguma dúvida nessa questão? Não? Sim? Me respondam. Não? Beleza. Vamos para a próxima. Olha só. Essa daqui é muito legal. Olha só. Num experimento, um professor deixa duas bandejas. Eu vou dar um tempinho para vocês, tá? Deixa duas bandejas de mesma massa, uma de plástico e outra de alumínio, sobre a mesa do laboratório. Após algumas horas, ele pede aos alunos que avaliem a temperatura das duas bandejas, usando para isso o tato. Então, eles não vão usar um termômetro, eles vão tocar nas duas bandejas, na de plástico e na de alumínio, e vão dizer a temperatura dessas bandejas. Seus alunos afirmam categoricamente que a bandeja de alumínio encontra-se numa temperatura mais baixa. Intrigado, ele propõe uma segunda atividade, em que coloca um cubo de gelo sobre cada uma das bandejas, que estão em equilíbrio térmico. Então, nota. O que é equilíbrio térmico? Quando dois corpos não trocam calor porque eles estão na mesma temperatura. Então, ele diz que as bandejas estão em equilíbrio térmico, tá vendo? Isso significa que as bandejas estão na mesma temperatura. Tranquilo? Então, essas duas bandejas estão na mesma temperatura. Com o ambiente, claro, porque olha só, eu deixei duas bandejas dentro de uma sala por muito tempo. Tudo dentro da sala ficou trocando calor, até que tudo ficasse na mesma temperatura. É isso que acontece numa casa fechada, por exemplo. Eu toco na mesa, toco num prato, está tudo na mesma temperatura. Embora o meu corpo sinta que as coisas são mais frias, mais geladas ou mais quentes. E a gente vai ver por quê. O aluno que responder corretamente ao questionamento do professor dirá que o derretimento... Opa, pulei um pedaço aqui. Em equilíbrio térmico com o ambiente.
e os questiona em qual delas a taxa de derretimento do gelo será maior. Ele pegou 2 cubos de gelo, botou na bandeja de alumínio e na bandeja de plástico e perguntou qual gelo vai derreter primeiro, né? O aluno que responder corretamente ao questionamento do professor dirá que o derretimento ocorrerá. Letra A. Mais rápido na bandeja de alumínio, pois ela tem uma maior condutividade térmica que a de plástico. Ela conduz melhor o calor. Mais rápido na bandeja de plástico, pois ela tem inicialmente uma temperatura mais alta que a de alumínio. A letra B pode ser a certa? Sim ou não? Olha o que ele diz aqui, ó. Que ela tem uma temperatura mais alta que a de alumínio, né? Eles não estão em equilíbrio térmico? Se estão em equilíbrio térmico, tem a mesma temperatura. Então essa daqui a gente já pode descartar, né? Mais rapidamente na bandeja de plástico, pois ela tem uma maior capacidade térmica que a de alumínio. Mais rapidamente na bandeja de alumínio, pois ela tem um calor específico menor que a do plástico. Com a mesma rapidez nas duas bandejas, pois apresentarão a mesma variação de temperatura. E aí, o que vocês me diriam? Qual seria a resposta correta aí? Letra A, a Bruna? Mais alguém na letra A? Bruna, me explica por que a letra A é a correta. Porque o alumínio, né? O alumínio, ele é feito de metal, logo ele conduz calor mais eficientemente do que o plástico, que eu acho que é isolante térmico. Mas, enfim, dá para ver também pela questão dos alunos terem colocado o dedo nas bandejas e terem sentido que a temperatura do metal era menor, porque a bandeja conduz o calor que vem do corpo das pessoas, por isso que ele tem temperatura menor. Isso mesmo. Enfim, daí, como ela conduz mais calor, o gelo vai derreter primeiro nela. A gente sente essa, como eu tinha falado antes, né? A gente sente essa sensação de frio quando a gente perde muito calor. Se eu toco no metal, que é um bom condutor de calor, eu perco muito calor e por isso eu sinto ele gelado, né? Se eu toco no plástico, que é um mau condutor de calor, eu perco menos calor e sinto ele quente, embora os dois tenham a mesma temperatura. E é exatamente isso, né? Ele derrete mais rápido porque ele conduz mais calor, né? Então, vai passar calor da bandeja para o gelo de uma forma mais rápida. E eu quero mostrar para você esse vídeo aqui, que é muito interessante. Olha só, é justamente esse experimento. Eu tenho um quadradinho aqui que é feito de plástico e esse outro que é feito de um metal. O plástico é um mau condutor de calor e o metal é um bom condutor de calor. Olha só o que acontece. Ele tem uma pedrinha de gelo ali e essa pedrinha de gelo não derrete. Primeira questão que eu faço para vocês nesse experimento aqui. O calor está passando da onde para onde? Do gelo para a placa ou da placa para o gelo? Da placa para o gelo. A placa para o gelo. A placa está com uma maior temperatura, o gelo com uma menor temperatura, vai passar calor da placa para o gelo. Tá? Olha só o que acontece quando ele bota o gelo na placa que é condutora de calor. Olha aqui. Incrível, né? Muito legal esse experimento. Embora as duas placas estejam na mesma temperatura, essa daqui conduz calor muito mais rápido. Então vai passar calor da placa para o gelo de uma maneira muito mais rápida, né? E daí ele vai derreter muito mais rápido também. É justamente o que tinha lá naquele probleminha que eu mostrei para vocês. Vamos fazer um último aqui, e daí a gente encerra, já são 9h10. Olha lá. Vamos ver essa charge aqui, ó. Então veja, é o calor do Sol que nos mantém aquecidos, né? Ele diz assim, não completamente.
Como assim não completamente? Luvas. Né? Além do calor do sol, ele diz que as luvas também nos mantêm aquecidos. Quais são os processos de propagação de calor relacionados à fala de cada um desses dois personagens? Então, ele fala sobre o calor do sol, né, que nos mantém aquecidos. O calor do sol chega até a Terra por qual dos três processos de transmissão de calor? Radiação. Radiação ou irradiação, né? Então, pode ser letra A ou letra E. A D, a B e a C já estão para o papo, já foram para o beleléu aqui. A gente agora tem duas alternativas, né? Basta saber agora se as luvas impedem a troca de calor por convecção, que é aquela que acontece nos fluidos, né? Ou por condução. O que vocês acham? Condução, eu acho. Condução, né? Porque eu não tenho fluidos ali entre a mão e a luva, né? Eu tenho uma troca de calor por condução. A resposta certa ali seria a letra E. Seria a letra E. Tá, gente? Ficaram com alguma dúvida sobre essas questões de calor, temperatura e processos de transmissão de calor? Ó, botaram a chamada ali. Deixa eu assinar a chamada também. Alguma dúvida, gente, sobre essas questões de calor, temperatura, processos de transmissão de calor? Nada? Tudo tranquilo? Então, esses conceitos de calor, temperatura são sempre bastante cobrados em provas, tá? Trouxe algumas questões para vocês que vocês puderam ver ali, tá? E são conceitos que sempre acabam caindo em provas de vestibular, no Enem, e que são conceitos que são mais do nosso cotidiano, né? Não trazem muitas questões assim com cálculos, né? São questões teóricas, geralmente, e que se vocês entenderem direitinho, vão sair bem nessas questões, tá? Eu acho que era isso por hoje. Não sei se vocês têm alguma aula. Prof. Vocês não têm mais alguma aula, não, né? Hoje não, hoje não. Então tá. Obrigada, galera. Tudo de